Hoje, a nossa palestra ela tem como final a astrologia como esteio. Mas antes da gente entrar na astrologia, que cada um de vocês vai ter, de acordo com o tema, que é a cauda e a cabeça do dragão em 2012, a gente vai trabalhar o que é o simbolismo do dragão, o que é o dragão como consciência, na verdade ele é uma consciência, por que utilizaram um ser, né? Que representa um animal que solta fogo pela boca, destrói. Em algumas culturas ele é destruidor, em outras culturas ele é símbolo de sabedoria. Então a gente vai desmistificar esse lado e através da consciência real, vocês vão entender o que representa essa força, né? Porque na verdade o dragão hoje, nesse atual momento evolutivo humano, ele representa as nossas imperfeições de alma. Isso que vocês precisam entender. Que hoje eu vou conversar com vocês o que? O que representa o mito do dragão do umbral na teosofia e no ocultismo. Que o dragão do umbral é uma projeção de tudo que você tem de imperfeito em você. Então, você só consegue transformar o dragão num animal destruidor, num animal que representa sempre o lado vil da força, como você o transforma numa consciência realizadora em você. E isso ocorre somente quando você tem plena consciência deste dragão dentro de você. Então quando a gente entende essa realidade do dragão, aí sim você tem um aproveitamento legal na astrologia. Porque aí você vai entender que o verdadeiro dragão ele está onde? Hoje ele tem como referência a Lua, que na astrologia é um planeta. Por isso que na astrologia a gente fala que a cauda e a cabeça do dragão representam os nódulos lunares, né? Os nódulos lunares, eles representam exatamente essa força da Lua como projeções de consciências que muitas vezes nós entramos em sintonia. Seriam as forças do baixo astral. As forças do baixo astral, elas vêm de projeções de uma consciência astral sombria que está por detrás dessa lua física que a gente observa, né? Então é ali que está o verdadeiro dragão que a gente tem que aprender a se defrontar. Por isso que no Oriente, tanto na parte do Oriente Médio como na parte do Extremo Oriente, dizem que quando ocorrem essas lunações, que são os eclipses, porque na verdade a gente pode dizer que a cauda e a cabeça do dragão na astrologia, vou mostrar um desenho para vocês daqui a pouco, representa exatamente isso, são eclipses. São forças que estão ligadas ao movimento do Sol, Terra e Lua. Então quando a gente fala de Sol, Terra e Lua, nós estamos falando do que? Sol, espírito, Lua, alma e Terra, corpo. Então na física nós chamamos de causa, lei e efeito. Na teosofia nós chamamos de primeiro, segundo e terceiro trono. Não importa o nome que vocês deem. Então quando a gente tem esse movimento lunar, que ele passa na trajetória do Sol, ele forma exatamente o que nós chamamos na astrologia de cauda e cabeça do dragão. Então como que funciona isso? Quando você tem a lua nova, o eclipse da lua nova é quando a lua, que a gente teve o eclipse do milênio agora em maio. É quando a lua passa na frente do sol e a gente observa, a gente vê isso, seria o dragão engolindo o sol. Olha aí. Quando você tem o eclipse lunar, o que é o eclipse lunar? É a lua, ela está ali cheia, e a sombra da Terra tampa toda essa projeção do Sol, que está dando essa claridade para que a lua cheia exista. Também é outro dragão. Então aí a gente fala que é a cauda e a cabeça do dragão. A cabeça do dragão representa quando a lua passa na frente do Sol. A cauda do dragão é quando a Terra cobre a luminosidade do Sol na Lua. Todo mundo já viu esses dois eclipses, já não viram? Sim. O eclipse da Lua nova é aquele que ocorre de dia. E o eclipse da Lua cheia é aquele que ocorre à noite. E a noite está ligada às trevas, então é a cauda do dragão. É a parte de aperfeiçoamento, é o karma desafiador que a gente traz. Eu já vou explicar daqui a pouco isso bem em detalhes, eu só estou iniciando a palestra, tá?
E depois, quando você fala do eclipse solar, que representa a lua nova que ocorre de dia, esta é a força libertadora. Então, normalmente a gente pode dizer que o eclipse solar, ele traz bons presságios para a humanidade. O eclipse lunar, normalmente ele traz maus presságios. Então você pode dizer que o eclipse lunar, que ocorre à noite da lua cheia, ele exalta o dragão imperfeito em você. Isso pode ser tanto bem como mal, depende de você. Porque o ser humano que se inicia e começa a entender os mistérios ocultos que essas três forças trazem, o que ocorre? Ele começa a entender que ele tem que se defrontar com as suas próprias sombras. Quer ver o dragão em você? Você já sentiu medo? Quem já sentiu medo aí? É o dragão em você. Incerteza. Eu não vou conseguir. Meu Deus, o que é isso? É a cauda do dragão te prendendo. É a cauda do dragão fazendo com que as suas imperfeições sejam mais exaltadas do que as suas potencialidades. Então ela gera em você uma energia que te tira as suas forças. E existe um setor nesse ano que ela se projeta. Então você vai perceber, de acordo com o seu mapa, qual é o setor aonde essa cauda do dragão se projeta. Trazendo esses aprisionamentos, trazendo essas inseguranças, trazendo às vezes um falso conforto. E por fim, o que você tem? Você tem um setor que representa o quê? A libertação dessa força. Então, quando você consegue projetar isso no seu mapa e fazer a leitura correta, você sabe exatamente aonde existe o aprisionamento e aonde existe a libertação. Que está num ponto X do seu mapa, num ponto X, que você sabendo fazer a interpretação dessas consciências, você sabe exatamente em que setor da sua vida que o dragão vai conversar. Então agora eu vou passar para vocês, depois dessa pequena introdução, depois eu desenvolvo mais, um filme que ele tem 7 minutinhos. Não se preocupa, se você está com sono, dorme um pouco agora, vai ser bom. É um trecho do Senhor dos Anéis. Para quem não conhece o filme, eu já vou falar para vocês o que acontece nesse filme. Você vê exatamente o mago do filme, que se chama Gandalf, ele se defrontando com o dragão dele. Ele, no início do filme, ele é conhecido como o mago cinzento. Ele é chamado de Gandalf o Cinzento. Vocês vão ver que é um ator que tem a barba e o cabelo grande, e ele brancos, e ele está vestido de cinza, porque ele não venceu o dragão dele ainda. Ele está cheio de incertezas, ele está cheio de dúvidas, e chega um determinado momento do filme, que ele encontra o dragão dele, que ele sabe que é a própria imperfeição dele. E o que a gente faz quando a gente se defronta com as nossas próprias imperfeições? A gente foge, a gente mascara, a gente esconde, a gente não as vive. Ou seja, a gente não as resolve. E o que ele faz nesse trecho que eu vou mostrar para vocês? Ele resolve encarar o dragão. Porque ele percebe que ali está a possibilidade do crescimento dele. Então, quando ele resolve defrontar o dragão, ele só consegue realmente vencer o dragão quando ele quase morre também, porque ele e o dragão é uma mesma coisa. Vocês estão entendendo? O dragão de vocês tem que sair de dentro de vocês. Toda vez que você vê só o dragão externo, você está vendo todo e qualquer dragão, menos o seu. Você, porque meu país é horrível, porque os políticos não prestam e não sei o quê. Você está projetando uma consciência para fora que na verdade ela é sua. Ela faz parte de você. Então quando você aprende a encarar esse dragão que está dentro de você, você deixa de ser cinzento, que é o caso dele aqui no filme, para você se tornar um ser de luz. Você só se torna um ser de luz quando você harmoniza a cauda e a cabeça do dragão. Vocês estão entendendo? O caminho do meio, que é o que ele faz. Ele resolve encarar o dragão dele, que no caso aqui é um demônio gigantesco. Vocês vão ver, é bem interessante a parte. E ele vai até o fim, até as últimas consequências, até que chega no final, a dica que eu dou para vocês, que ele está lutando com a espada dele, com o dragão. Quando ele levanta a espada dele para o cosmos, 2 segundinhos, pum, vem um raio de luz de cima, que representa o quê? Você tem direito de vencer o seu dragão agora e se tornar um ser de luz. Quando vem essa luz de cima, que seria como a gente chama o raio de Zeus, o que ele faz? Ele fica no coração do dragão
no coração do dragão. E quando ele coloca isso no coração do dragão, o dragão falece. E ele quase morre também. Na verdade, ele morre também. Ele quer o mistério do arcano 13 do tarô, que na verdade é vida. É morte para a sombra e vida para a luz. Então quando ele cai, ele dá um último sopro, e quando ele dá esse último sopro, que ele acorda depois disso, ele é um mago branco. Ele é um mago de luz. Então todas as feições dele se tornam luminosas, o traje dele se torna branco, e ele nem lembra direito quem ele era. Então esse filme tem toda essa parte que corresponde a essa realidade desse defrontar do dragão. Então o que eu queria que vocês meditassem depois desse filme, depois de tudo que eu vou falar para vocês? Aquele dragão que o Gandalf ele enfrenta aqui, que se chama o Balrog, que ele fala aqui no filme, que é um demônio, né? Ele, na verdade, é o setor de vocês que eu vou apontar aqui, que está a cauda do dragão em vocês. E você só vence a cauda quando você coloca energia na sua cabeça. Na verdade, qual é o simbolismo? Por isso que no cristianismo utilizaram muito o simbolismo da serpente. Eu vou mostrar para vocês. É a subida da serpente, que é o símbolo de cura e sabedoria. Ou seja, se equilibra a energia de baixo com a energia de cima. Existem duas forças hoje, em 2012, que vai até o ano novo astrológico de 2013, que se projetam em vocês. Então, aqui tem um pouco desse mito do herói, que Campbell, que é um grande mestre também, ele escreveu um livro, né, sobre o mito do herói, que eu recomendo para vocês, que eu gostaria que vocês se espelhassem um pouquinho nisso. Então vamos assistir esse filme, que ele tem 7 minutinhos, tá? É um trecho do Senhor dos Anéis. Eu não lembro qual parte que é, né? Então vamos procurar ver. É claro que aqui tem um monte de fantasia, né? Isso aqui é um filme, não é realidade, né? Mas vale para o sentido da palestra. Vamos lá então? Vamos ver se vai ficar legal. O som é isso aqui, não tem jeito. Eu vou dando algumas diquinhas. Esse é o Gandalf. E esse é o Mago Negro do filme, que é o opositor dele. E aí ele está no lugar. Vocês estão vendo que ele é cinzento? Cabelo cinzento, barba cinzenta. A ponte. A ponte é o arcano 13, que é a morte. Nessa altura do filme, olha lá. Esse é o dragão que ele vai ter que enfrentar. Que está ligado a ele. Que sentiu ele também. Entenderam? Que sentiu ele também. Que os dois vão ter que se resolver. Aí é o arcano 13. Que o arcano 13, o mistério dele é a ponte. Que está todo mundo correndo para a vida. Passaram o arcano 13. Olha o que ele resolve fazer. É o dragão do umbral na teosofia. Isso representa as profundezas do inconsciente. Que você tem que mergulhar até o fim para vencer o seu dragão. Se sobrar, ele é que nem um câncer. Sobrar um vestígio, ele vai voltar. Cada vez maior. Aí, vocês perceberam que ele cravou a espada no coração do dragão, mas ele não morreu. Ele continua lutando. Bonito e medonho ao mesmo tempo isso, né? Aí ele aparecendo e contando o que aconteceu. Percebam que ele se tornou um ser de luz. Ele está no meio
ele está no meio agora entre a cauda e a cabeça do dragão. E aqueles que estavam na caverna com ele agora, olha as colunas se ajoelhando e o rei no meio olhando para ele. O que aconteceu? Aí ele conta o que aconteceu. Eles continuaram lutando. Isso seria uma luta no astral, não é em vida. Olha ele chamando a energia do céu, olha lá. Perceberam a espada? Agora ele mata. O que representa aquela chamada da espada para o céu? Consciência. Consciência. Aí ele matou o dragão, mas ele morre junto. Olha o arcano 13, olha lá. Olha ele cinzento. Está acabando. Ela é escuridão. Aí ele se conectando ao mestre interno dele. Renascendo. Seria ele renascendo. Primeira respiração. É Gandalf. Aí ele fala, Gandalf? Quem era esse cara? Olha lá. Aí são os mistérios do filme, né? Acabou. É isso aí que vocês têm que fazer. Vocês querem a boa ou uma notícia? Isso acontece no mundo astral, quando você tem consciência. Isso acontece. É um encontro que todos vocês vão ter que passar um dia. Né? Vamos entender agora um pouquinho essa parte do filme e essa missão. Todos esses filmes, né, como eu já falei para vocês, o Matrix, o Senhor dos Anéis, todos eles são filmes iniciáticos, quais os seus criadores, o próprio Tolkien, o escritor aqui, são pessoas que estavam desenvolvendo um estado de consciência superior. Né? Então, quando você começa a entender esse jogo, que a todo ano possui uma nuance específica, você se defronta com essa consciência. Só que, o que a gente precisa entender, tudo é simbolismo, tudo são mitos. Eu vou começar a colocar para vocês aqui o que representa essa realidade do dragão. Quem acha? Dragão existiu? Quem acha que dragão existiu aqui? Depende do que você acha que é um dragão. Depende do que você acha do que é um dragão. Porque nós precisamos entender, vocês vão ver, da onde surgiu essa consciência, né, que está ligado aos mistérios da Lemúria e da Atlântida aqui. E aí vocês vão compreender, vocês vão começar a chegar no que realmente representa o simbolismo do dragão. Repetindo, quem quiser essa apostila que eu vou passar, que tem 6 folhas, manda um e-mail para mim ali, tá? Aí pede para mim, dá para você me mandar a apostila do... O filme não dá, porque ele é muito pesado, ele tem 42 megas. Mas se vocês procurarem na internet, que vocês quiserem ver com qualidade, esse filme, você pode colocar ali, você pode colocar assim, Gandalf, assim, ó, quer ver? Deixa eu escrever aqui para vocês. Gandalf, que é o nome do mago, né? Gandalf versus, né, Balrog, que é o nome do dragão que ele enfrentou. Que são duas consciências. São duas consciências. Vocês perceberam que só houve a vitória quando... Vocês acreditam que isso aqui estava ligado? Vocês estavam escutando um tum, tum, tum? Era daqui. Mas tudo bem, normal. O arcano 13 é a ponte disso aqui. É a ponte dessa energia e dessa força entre os dois. Né? Porque o arcano 13 é sempre auspícios de vida. Se algum dia você jogar em tarô e aparecer o arcano 13, é porque você está se defrontando com o seu dragão pessoal. Para quem gosta de tarô.
Porque o arcano 13, ele representa o primeiro passo do quinto estado de consciência. Isso que vocês estão compreendendo, o quinto estado de consciência. É fácil de entender. Se Deus é trino, no primeira tríade 1, 2, 3. Na segunda tríade 4, 5, 6. Na terceira tríade 7, 8, 9. Na quarta 10, 11, 12. Que é onde você chega no humano. Para você despertar o anjo é 13, 14, 15. São os 3 números mais alquímicos que existem. Então você morre no 13, você se harmoniza no 14 e você se ilumina no 15. Repetindo, você morre e se transforma no 13, você se harmoniza no 14, por isso que 14 é chamado a temperança no tarô. Você tempera o quê? O seu dragão. Porque primeiro você tem que enfrentar. Aí no 15 ocorre a sua iluminação. É que não existe mais maldade em você, existe a neutralidade ativa. Esse é o mistério do 15. Então quando você trabalha essas 3 forças alquímicas dentro de você, você começa a vencer o seu dragão. Então isso que vocês precisam entender é uma projeção de vocês mesmos. Isso a gente chama do encontro com o dragão do umbral. O umbral, sombra, ombreira, então representa o quê? Uma projeção de você mesmo. Que quanto mais você evolui, mais as suas próprias sombras aparecem. Porque a evolução representa o quê? Imagina a sua alma como um copo de água com um monte de sujeirinha no fundo. O que normalmente você faz? Você solta para fora as suas imperfeições e as vive e procura aprender com elas? Ou você as mascara? E agora? Como é que nós somos? Fala como que nós somos. Claro que a gente mascara. A gente não tem... A gente adora ver o defeito dos outros. Quando você entra com consciência nesse processo de harmonização, o que você faz? Aí é a consciência, você coloca um bastãozinho nesse copo de água e faz assim, que a verdade vem à tona. Aí sobe tudo. Foi o que aconteceu no filme, vocês entenderam? Ele poderia ter a possibilidade de fugir, mas chega num determinado momento da gente, aí que vem o segredo da consciência. Quando você começa a adquirir um estado de consciência, quando você começa a entender os mistérios da criação, quando você começa a entender a constituição oculta de você mesmo, o seu dragão começa a aparecer.